Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o texto do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículos 49 e 50. Vamos ler esses dois versículos. João disse: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor. Mas nós o proibimos de fazer isso porque ele não é do nosso grupo. Então Jesus disse a João e aos outros discípulos: Não o proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. O tema de hoje é: a missão de pregar o Evangelho é de todos. É muito comum nós ouvirmos a seguinte frase: quem vai fazer a missão é o pastor, nós o pagamos para isso. Quem vai fazer a missão é o missionário, pois ele foi contratado para isso. Quem é que vai fazer a missão? A pergunta que fica não pode ficar no ar. Deus quer que todos façam a missão da pregação do Evangelho e não determinadas pessoas. Num time de futebol, o técnico dificilmente vai jogar. Já existiu times de futebol que o técnico também jogava. Mas a grande maioria, 99,9% dos times, eles têm um técnico, têm uma comissão técnica e quem joga são os jogadores. Por isso não é estranho a gente afirmar desta forma, que o pastor prepara o seu rebanho para que o seu rebanho leve o Evangelho. Mas o pastor também vai pregar o Evangelho aonde ele vai estar. Então não é errado pensar desta forma, que nós chamamos um pastor para que ele nos ensine como pregar o Evangelho ao nosso semelhante. A pregação da palavra de Deus precisa continuar, porque no dia que para a pregação, então o Evangelho para de ser ouvido pelas pessoas. Então não haverá mais fé, não haverá mais cristianismo, não haverá mais a atuação da igreja. E os discípulos, eles estavam trocando os pés pelas mãos, ou as mãos pelos pés, como se diz. Porque tinha um homem fazendo uma pregação, expulsando demônios até. E nós sabemos que um ser humano não consegue expulsar demônios pelo seu próprio poder ou por um outro poder que não seja o poder de Deus. Mas então João, o discípulo, ele está expulsando demônios, está pregando o Evangelho pelo nome do Senhor. Só que nós fomos lá e falamos para ele calar essa boca, fique quieto, você não é da nossa turma, então você não pode falar. Quanta gente ainda acha que a salvação é por placa de igreja. A salvação é por causa do nosso grupo. Não é assim não, a salvação é pela fé em Jesus Cristo Salvador. Tanto faz quem é a pessoa, tanto faz aonde ela está. Isso não importa nós dizermos que vamos pregar o Evangelho, e é assim que deve ser. O importante é pregar o Evangelho. Se estamos na rua, na igreja, no trabalho, no lazer, tanto faz. E nós começamos a pregar o Evangelho através do bom exemplo. É errado também pensar que nós podemos falar do Evangelho e isso já nos basta. Não. As palavras sempre são confirmadas pelas nossas atitudes. Por exemplo, se nós falamos bem da nossa família, isso já é algo muito bom. Se nós falamos bem do pastor, da igreja, dos irmãos que são da congregação, isso é algo muito excelente.
Se nós falamos bem dos cristãos de forma geral, dos filhos de Deus, isso é o que é necessário. Nós não vamos poder falar da palavra do Senhor e aí já, numa atitude nossa, falar mal dos outros. Isso não funciona. Ou até lutar contra a Igreja de Deus. A palavra de Deus, ela deve ter livre curso. E nós não devemos falar para aquele ou aquela, você não pode falar, não pode pregar a palavra, não pode testemunhar. A palavra de Deus, ela vai ser anunciada pela boca das pessoas, pela escrita, pelos visuais, porque tem pessoas que também precisam ver visual, ou então gravuras, pinturas. Nós vamos ter uma enormidade de opções para pregar o Evangelho. E uns vão fazer melhor do que outros, também isso é verdade. Mas a resposta de Jesus para os discípulos é: não os proíbam, não os proibais. Porque se eles são a favor de vocês, por que vocês estão proibindo? Se eles são a favor, não são contra. A nossa maior preocupação deve ser com aqueles que são contra a palavra do Senhor. E devemos evitar as brigas internas na congregação. Devemos evitar essas discussões que não levam a lugar nenhum sobre algumas questões teológicas. Na verdade, devemos defender a palavra de Deus como Deus nos coloca. Mas também nós não devemos nos perder com tantas discussões que não nos levam a lugar nenhum. O importante é pregar a palavra de Deus e levar esta palavra através de um bom exemplo diário e também por palavras. E Deus vai nos acompanhar nesta missão, porque a missão de levar o Evangelho ao nosso semelhante é de todos nós, não é de alguns, é de todos nós. Amém. Vamos orar? Senhor, ajude-nos a compreender que Cristo é para todos e nós, como teus filhos, queremos trabalhar também para a pregação, a proclamação do teu santo Evangelho. Ajude-nos a compreender essas coisas e assim dar bom exemplo da mensagem da graça que está em nós. E também usar palavras, sim, e todos os meios lícitos para levar o teu Evangelho ao nosso semelhante. Em nome de Jesus. Amém.